Na sequência, teremos a nossa segunda palestra, Segurança Alimentar, a Saúde Pública e a Qualidade dos Alimentos, com a professora Magnólia Martins Erhardit. Seja bem-vinda, professora Magnólia. Bom dia a todos. Bom dia. Um prazer estar conversando com vocês hoje, né? Principalmente o pessoal dessa região, que faz muito tempo que eu não consigo visitar, mas é um prazer muito grande. Estou aqui a convite, então, de vocês e também a professora Neila, né? Manda os parabéns para vocês pelo evento. Nossa palestrante é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, médica veterinária da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, com atuação em gestão em saúde, vigilância sanitária de alimentos, medicina veterinária preventiva, vigilância de alimentos, meio ambiente e zoonoses. É professora assistente na UERGS, Unidade de Encantado, Rio Grande do Sul, nos cursos Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria e Bacharelado em Ciências e Tecnologia de Alimentos. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Maria. Passo a palavra à professora Magnólia Martins Erhardit. Vou compartilhar aqui, espero que todos estejam visualizando. Estão visualizando? Sim, professora. Sim? Então tá bom. Então, como a professora me comentou, a minha experiência nesta área de alimentos iniciou, né, com a parte de vigilância sanitária de alimentos. Eu fui 30 anos profissional da vigilância sanitária de alimentos na Prefeitura de Cachoeira do Sul, e hoje me dedico ao ensino e pesquisa através do cargo que eu ocupo aqui na UERGS de Encantado, e também fazendo curso lá de doutorado na UFSM. E com base nisso a gente participou em vários segmentos, né, com relação à segurança alimentar. Hoje nós trabalhamos junto com um núcleo de pesquisa na região que envolve Gramado e arredores, né, que é o LEAN, que é um laboratório de pesquisa multidisciplinar, e também no núcleo de segurança de alimentos, no Conselho de Segurança de Alimentos, digamos assim, representando aqui a região de Encantado. E nós vamos trazer alguns questionamentos, né, porque eu acho que a questão de segurança alimentar, muito envolvida hoje em dia em todos os segmentos, em todas as profissões, e principalmente vocês, né, na área em que vocês estão atuando. E é importante, eu vou abordar mais essa parte voltada com a questão da saúde pública, né? Sei que depois vocês terão uma palestra com a professora Caroline, onde ela vai trazer o histórico da questão da segurança alimentar no Brasil, principalmente, mas que a gente tenha essas noções com relação a quem de fato pertence essa preocupação, quem deve se envolver de fato, né? Quem está se envolvendo de fato com as questões de segurança alimentar. Hoje em dia, não só aqui no Brasil, como no mundo. E isso passa por uma estratégia, né, um conjunto de ações que visem garantir o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. O que é se alimentar? O que é se alimentar com qualidade? O que a nossa população está consumindo? O que o nosso consumidor busca? E por que, né, tendo países como o Brasil, que tem uma produção muito grande na parte de alimentos, né, uma ação significativa no mundo inteiro, com seus produtos, com suas exportações também, nós temos questões tão marcantes com relação à insegurança alimentar.
E quando a gente fala nisso, muitas vezes a gente se lembra, né, daqueles países da África, onde nós temos lá situações de miséria total e com mortes, né, muito frequentes, e esquecemos de olhar aqui perto de nós o que está acontecendo. Quantos de vocês, então, sabem da real situação do município em que vocês estão vivendo, da comunidade em que vocês estão vivendo? De que forma vocês participam nesse processo, né? E como profissionais que estão construindo a vida profissional de vocês, como pessoas que estão construindo a vida profissional de vocês, é importante que vocês participem dessas discussões. A importância de garantir, né, quantidades suficientes, né, sem comprometer as outras necessidades. Até porque nós temos várias legislações, Constituição Federal, que diz que deve ser garantido, né, todas as situações de saúde da população, que envolve a questão alimentar, envolve a questão de trabalho, de renda, de moradia, de habitação. Então, a segurança alimentar passa por essas práticas alimentares que vão promover a saúde e que respeitem, né, a diversidade cultural, que sejam ambientalmente positivas, saudáveis, né, que respeitem a questão cultural dessas pessoas, econômica e socialmente sustentáveis. Hoje em dia, a gente tem uma procura muito grande por alimentos, né, que tragam essa questão cultural das nossas comunidades. E existem alguns aspectos importantes que a gente deve ponderar quando se fala em segurança alimentar, né, que está diretamente a produção e o consumo dos alimentos. Segurança alimentar e segurança de alimentos têm conceitos distintos, mas estão intimamente interligados. E aí entra a questão de produção de alimentos saudáveis, né? Hoje em dia, a preocupação em produzir, muitas vezes esses alimentos carregam componentes, né, formulações que vão de encontro a problemas que nós temos para garantir, né, que esse alimento seja realmente saudável. As questões vinculadas à saúde do trabalhador, quem são esses trabalhadores que estão na ponta da produção de alimentos? Como eles estão trabalhando? Como está a saúde deles? O que essa produção de alimentos está refletindo na saúde desses trabalhadores? E aí nós temos profissionais que trabalham em frigoríficos, pessoal que trabalha na produção, no campo, né, que utilizam maquinários, utilizam produtos químicos. E também a questão do consumidor. O que esse consumidor espera nessa produção e o que ele busca? Por outro lado, nós temos os órgãos, né, regulamentadores e os órgãos de fiscalização que trabalham com o princípio da precaução, né, evitar que danos à saúde aconteçam em função das questões alimentares. Produzir alimentos respeitando as questões de meio ambiente, hoje em dia tão, né, problemática essa situação de poluição ambiental, muito ligada com relação à produção de alimentos e, consequentemente, o que esse alimento traz, né, carrega para o consumidor. A publicidade, né, muitas vezes usadas indevidamente, que vão de encontro à segurança alimentar. O consumidor tem acesso, muitas vezes, a determinados alimentos ou opta por determinados alimentos em função disso, né? E aí entra toda a questão de fraudes, a questão de adulterações e os hábitos alimentares que nós temos na nossa população. Isso é importante que se tenha em mente também as ações intersetoriais. Todo esse segmento que envolve a segurança alimentar, ele é construído pela participação de vários segmentos que nós temos na sociedade. Órgãos governamentais, não governamentais, né? Todas as instituições que defendem essa produção de alimentos, o acesso à terra, aos bens de consumo, a questão da água, que é um alimento importantíssimo, né? Ou ela propriamente sendo consumida diretamente ou fazendo parte da composição de vários alimentos. O acesso aos serviços de saúde, educação, transporte, né? A segurança alimentar ela é ampla, ela trabalha com o todo.
O apoio à agricultura familiar, ultimamente nós temos vários programas, né, vêm sendo instituídos com relação ao apoio à agricultura familiar, à produção orgânica, à agroecologia. A gente aqui na nossa universidade tem vários trabalhos com professores que desenvolvem, né, ações com relação a isso, e principalmente a questão das PANCs, né, plantas alimentícias não convencionais, proteção de culturas, como há pouco também foi falado, a questão dos povos e comunidades com as suas características, as suas formas de produzir, e a prevenção de comorbidades. Hoje em dia a gente fala muito, né, com a pandemia nunca se falou tanto em comorbidades, né, que são aquelas situações de saúde frágeis, né, ou condições de saúde que foram afetadas por alguma questão. E aí entra a questão dos alimentos, né, muito forte. Contempla também a abordagem de gênero, geracional, e esse direito humano à alimentação adequada, que é citado, né, nas publicações como DHA, compreende o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Nós temos um Sistema Nacional de Segurança Alimentar que faz esse acompanhamento, que está instituído por legislações, né? Com certeza, na fala da professora Caroline, vocês terão essa evolução. A Política Nacional de Segurança Alimentar, né, que traz um regramento para a produção de alimentos com vistas às questões nutricionais, e o Plano Nacional de Segurança Alimentar, né, que também, alimentar e nutricional, que também está norteando essas ações todas. Nós tivemos, agora, recentemente, todo um debate, toda uma questão com relação aos conselhos de segurança alimentar. E alguns conselhos pararam suas atividades, mas aqui no Rio Grande do Sul, já há 18 anos, o Conselho de Segurança Alimentar atua, né, e tem dentre as principais premissas a questão do combate à fome, a agroecologia, a produção orgânica e, consequentemente, o combate ao uso de agrotóxicos, a discussão de comida de verdade, né? A importância da agricultura familiar nos planos de aquisição de alimentos, no Programa de Aquisição de Alimentos, e do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que faz todo um regramento para a alimentação dos estudantes, né? O respeito às comunidades tradicionais, dando maior ênfase aos indígenas, povos tradicionais de matriz africana, a valorização desses alimentos. Tá? E o conselho vocês podem acessar, né, ou na sua página direto, ou também tem a página no Facebook, no Instagram, no YouTube, e atualmente está voltado o Conselho de Segurança Alimentar do Rio Grande do Sul na questão da Conferência Nacional Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que vai acontecer agora no dia 8 de julho. Aqui, para vocês terem uma ideia de alguns eventos que aconteceram esse ano, né, todos eles voltados para questões de segurança alimentar. E o que significa, então, essa questão da segurança alimentar? Está diretamente ligada à segurança dos alimentos, né? Embora sejam situações distintas. Eu não consigo estabelecer ações, programas, políticas públicas se eu não tiver um controle e uma boa segurança no momento em definir os processos produtivos. Então, a adoção de medidas que evitem, né, que exista qualquer risco, qualquer perigo à saúde do consumidor trazida pela ingestão de um alimento. Desde uma repulsa, né, questões físicas, como também sintomas graves por intoxicações, né? Uma repulsa, todos nós temos isso quando, infelizmente, vamos nos alimentar e alguma situação como um parasita, um inseto, um fio de cabelo, aparece no nosso prato, né? Mas muitas questões envolvendo falhas do processo produtivo e que causam intoxicações alimentares graves, podendo levar até mesmo ao óbito. A presença de qualquer perigo nesses alimentos, né, vai indicar que houve uma falha do processo produtivo.
O Programa Mundial de Alimentos da Organização Mundial de Saúde, da Organização das Nações Unidas, da ONU, que recebeu esse programa, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2020, estimou que neste ano a fome atingiria 270 milhões de pessoas, tendo um aumento comparado, né, com o ano de 2019 de 82%. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, em 2017 e 2018, 4 em cada 10 famílias não tiveram acesso diário regular e permanente à quantidade suficiente de comida. Essa insegurança alimentar é uma grave situação em que as famílias não têm o que comer e passam fome. Entre 2013 e 2018, houve um aumento de 43,7%, subindo de 7,2 milhões para 10,3 milhões de pessoas com insegurança alimentar. E o que isso impacta na saúde da população, né? Se vocês pararem para pensar no dia a dia de vocês, cada um de vocês... Professora Magna, desculpa lhe interromper, mas é que a apresentação está no primeiro slide. Oi, não entendi o que houve. Agora está aparecendo? Agora sim. Tá, eu vou deixar nesse modo então, tá? Tá, eu vou só voltar aqui nesse cartaz para vocês observarem, então, a questão dos eventos que eu comentei, tá? E aí vou começar a passar nesse modo aqui para não ter problema. Tá, ok, obrigada. Obrigado pela informação, tá? Então, a saúde pública é um ponto importante e está diretamente relacionada à questão da segurança alimentar, né, e da fome, principalmente, né? Houve um trabalho que foi feito com relação ao consumo de alimentos ultraprocessados, né, e o estado nutricional de acadêmicos de curso de nutrição, tá? E esse trabalho, então, avaliou 145 acadêmicos de nutrição. Então, vocês vejam já pessoas que estão participando de um curso, né, que tem um certo conhecimento com relação às questões nutricionais, e foi avaliado que 27,6% apresentavam sobrepeso e obesidade. E muito disso referente ao consumo de alimentos ultraprocessados, que com certeza todos nós, né, de uma forma ou de outra, acabamos consumindo também, ou porque a gente tem, né, o sabor, a nossa memória gustativa, a nossa questão sensorial, né, com relação aos alimentos, que nos fazem comer determinados alimentos ultraprocessados. Dentre eles, a questão salsicha, linguiça, bacon, toucinho, né, a questão da maionese, batata frita, por aí afora. E a conclusão desse trabalho foi que, embora os profissionais tivessem um conhecimento com relação à questão da ciência da nutrição, esses acadêmicos também apresentavam hábitos alimentares inadequados. E o que a gente vai esperar, então, de uma população que não tem acesso a essas informações, de uma população que não tem conhecimento, né? Em São Paulo, uma pediatra que trabalha com um centro, né, de recuperação de crianças, né, fez uma avaliação com relação à questão nutricional dessas crianças que eles atendiam e observou um aumento na prevalência de desnutrição entre essa população atendida. E famílias que vivem com menos de 2 salários mínimos mensais, né, que morando nessa região dos distritos de São Paulo, apresentaram um IDH muito baixo. E a tendência por ela identificada é que, consequentemente, essa piora vai ser cada vez maior. Em 2019, ela observou que 80% das crianças tinham problemas de obesidade. E também chegando com outras formas de malnutrição, incluindo baixa estatura e magreza, né? Muitas dessas crianças consumiam determinados produtos industrializados ou ultraprocessados, muitas vezes mais baratos, maior acessibilidade, né? Mas que causavam esses danos, essas falhas na alimentação. Então, uma alimentação saudável, para que a gente tenha hoje, parece para nós
em função da nossa capacidade de aquisição de alimentos, né, nossa situação econômica das nossas famílias, muitas vezes uma questão muito simples, né? Quando nós nos alimentamos e a própria FAO fala que uma alimentação saudável chega a custar 4 vezes mais do que uma alimentação básica. Onde uma média de uma alimentação básica, né, seria em torno de R$ 12 por refeição. Quantas pessoas podem consumir, né, uma refeição com este valor? Podem dispor de R$ 12 por refeição. Lembrando que nós temos várias refeições durante o dia que são importantes para que o nosso organismo processe o seu metabolismo adequado. Uma dieta saudável prioriza o consumo de gorduras insaturadas e dispensa gorduras trans, industrialmente produzidas, inclui menos de 10% das calorias diárias provenientes de açúcares adicionais, garante o consumo diário de pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais, menos do que 5 gramas de sal, além de uma pequena quantidade de alimentos de origem animal com relação às proteínas. Quantos de nós nos preocupamos com esses quesitos ao escolhermos a alimentação que vamos ter no dia de hoje, por exemplo? Também nós temos trabalhos que avaliam, vocês vão encontrar vários trabalhos que avaliam a questão da relação da obesidade com o tipo de alimentação, né? Pode parecer um paradoxo, conforme a nutricionista Semiramis fez essa pesquisa, que pessoas com falta de comida apresentem níveis de obesidade. Mas isso está relacionado justamente com a baixa qualidade do produto ingerido. O que nós estamos consumindo hoje? O que nós estamos fornecendo para as crianças? Muitas vezes a gente não acompanha esse dia a dia. Nem mesmo a nossa alimentação a gente faz essa análise. De 2015 a 2017, foi analisado que os alimentos ultraprocessados tinham uma associação, né, com a dependência alimentar em crianças de baixa renda e que apresentavam excesso de peso. De 139 indivíduos entre 8 e 10 anos matriculados nos dois centros educacionais que essa pesquisadora trabalhou, verificou-se excesso de peso em crianças. E esse consumo frequente de vários alimentos processados, entre eles biscoitos, refrigerantes, salsichas, está associado à ocorrência do vício alimentar, onde ela identificou que esse vício alimentar, presente em 29% das crianças, compromete esse consumo excessivo, né, esse comportamento de consumo compulsivo até, e que tem gera um vício tanto quanto uma dependência química de drogas. A identificação dos alimentos, né, que podem estar associados a isso e a correção dessa dieta alimentar, o correto tratamento e prevenção da obesidade infantil é um dos maiores problemas que a gente tem hoje de saúde pública no mundo. O que fazer para que isso aconteça? A Unicamp trabalhou muito na questão da segurança alimentar, introduzindo mudanças nos currículos da Faculdade de Engenharia de Alimentos. A partir de 2020 começou a vigorar uma nova grade curricular, né? E passaram a investigar tecnologias que permitam reduzir o desperdício de comida, ampliando a durabilidade sem causar danos ao meio ambiente, ou adicionar conservantes químicos nos produtos. Isso é muito importante quando nós participamos de uma forma ou de outra no processo de produção de alimentos para alimentar a nossa população. Também houve uma preocupação, e existe uma preocupação muito grande do Conselho, inclusive com várias ações, né, dentre esses eventos que o Conselho de Segurança Alimentar atua, com as questões de desperdício, né, que pode chegar a 30% de tudo que é produzido no Brasil. E esse desperdício vai desde lá na produção, né, nos próprios meios de produção,
no meio rural, nas grandes lavouras, nas indústrias, né, para que a gente reflita sobre isso e pense, né, o quanto nós estamos desperdiçando de alimentos hoje, embora a gente seja um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E aí a gente entra nas questões de saúde pública propriamente dita, principalmente essa questão da obesidade infantil, que é um dos maiores problemas, né? A Organização Mundial de Saúde prevê que haverá 75 milhões de crianças com obesidade no mundo até 2025. Como isso é acompanhado, né, pelas famílias? Como isso está sendo tratado pelos programas de saúde pública? O IBGE destaca que 1/3 das crianças na faixa de 5 a 9 anos está acima do peso no Brasil. E o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, vocês podem acessar isso no site do Ministério da Saúde, identificou a prevalência de 16,33% de crianças brasileiras entre 5 e 10 anos com sobrepeso. 9,38% com obesidade, 5,22% com obesidade grave no ano de 2019. Que saúde nós esperamos de uma população que já, enquanto criança, nós temos esse perfil, né, enfrentam essas situações. Ainda em 2019, o Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, fez uma pesquisa, né, onde lá na virada de 2002 para 2003, haviam 4 em cada 10 brasileiros que apresentavam excesso de peso. A última informação, agora, recente, foi de que 6 em cada 10 brasileiros. 96 milhões de pessoas estão acima do peso no país, ou na faixa de sobrepeso ou de obesidade. Os adultos com obesidade mais do que dobrou nesse mesmo período, passando de 12,2% para 26,8%. Dos 18 aos 24 anos, encontramos 33,7% de pessoas pesando além da conta. Esse índice aumenta quando nós passamos para a faixa etária de 40 e 59 anos, que passa para 70,3% com excesso de peso. 29,5% das mulheres têm obesidade, praticamente 1 em cada 3, contra 21,8% dos homens. Aí as mulheres, né, sempre com essa questão do peso, da obesidade. E o que isso vai refletir na nossa saúde? Que essas crianças que hoje estão passando por essas questões de sobrepeso, obesidade, quantas dessas crianças já não estão com problemas, já não estão pré-diabéticos e que poderão desenvolver isso, né? A diabetes no Brasil hoje, ela é responsável por 43 amputações de membros inferiores por dia. Vocês sabem que a diabetes tem esse problema essa consequência em causar danos, principalmente nos membros, nas extremidades. 10.546 amputações feitas pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, entre janeiro e agosto deste ano. E a Sociedade Brasileira de Diabetes no Brasil soma atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença. Os impactos que a diabetes tem, né, na saúde da população, o comprometimento dos outros órgãos que a diabetes pode causar. E aí entra toda a questão, né, que envolve o consumo, a formulação e a produção de alimentos com relação ao açúcar. A hipertensão. Acredita-se que existam no Brasil mais de 30 milhões de hipertensos. Nós hoje temos crianças hipertensas. Deste, segundo o Ministério da Saúde, apenas 10% fazem controle adequado. Considerada a doença de maior prevalência na população brasileira e a principal causa de morte no Brasil. Muitas pessoas nem sabem que são hipertensas. Há algumas pessoas, os sintomas são mais fortes, né? Elas conseguem identificar
que tem algum problema, que alguma questão que não está bem, procuram uma unidade de saúde e lá tem um diagnóstico. Mas muitas pessoas convivem com isso por muito tempo, até que aconteça uma situação grave que leve a identificar essa situação. Um outro problema que nós temos é a questão do desperdício de alimentos. De um lado, nós estamos falando que não tem alimento para alimentar toda a população. Por outro lado, nós estamos com desperdício de alimentos, né? Um trabalho que foi feito em 15 CEASAs em 2021 demonstrou que mais de 105 mil toneladas de alimentos por ano são desperdiçadas, com percas, né, que são através de resíduos orgânicos e alimentos vegetais. 105 mil toneladas de alimentos. Então, o que é preciso para que a gente faça essa avaliação, né? Algumas estratégias públicas deverão ser reformuladas, alguns sistemas agroalimentares deverão ser repensados, né? E é preciso responder algumas questões, como quanta regulamentação os consumidores desejam. O que o nosso consumidor está esperando hoje com relação à produção de alimentos? Quem tem a responsabilidade de produzir alimentos deve se preocupar com isso. Qual o impacto que vai ser, né, se banirem todos os pesticidas e aditivos alimentares, em termos de conservação, processo produtivo, quantidade de alimentos? Qual o potencial de mercado para produtos orgânicos? E aí entra a questão da produção e do preço e do acesso a esses produtos. Quanto o consumidor está disposto a pagar? Como vocês escolhem um alimento quando vocês vão comprar? Que fatores, né? A questão sensorial, a questão de preço, a questão nutricional, quando vocês escolhem um alimento. Até onde vocês pagam para ter essa qualidade? De que modo as propagandas atingem os consumidores, né? Se vocês observarem, nós temos inúmeras propagandas com questões bem complicadas com relação a incentivo de consumo de alimentos que nem sempre tem uma boa indicação, né? Existem legislações que regem a questão da publicidade na área de alimentos, mas nem sempre essas legislações são aplicadas. Conteúdo informativo dos rótulos. Há toda uma alteração das questões de rotulagem dos alimentos, né? A cada ano a gente observa novas legislações. E mudam legislações, as indústrias mudam os seus rótulos, né? Fazem adequação. E será que o consumidor está entendendo o que vem, o que contém nesses rótulos? Será que realmente a gente está atingindo o consumidor para que ele faça uma alimentação, tenha uma alimentação mais saudável? Qual é o grau de danos causados pelos alimentos? Hoje em dia as informações são muito ainda subnotificadas, né? Isso é um problema muito sério que a gente tem, principalmente no que se refere às questões de morbidade, né? Porque mortalidade, tudo bem, nós temos os registros dos óbitos. Nem sempre a causa do óbito é identificada, né, na sua complexidade. Mas a morbidade, como essas doenças estão acontecendo e que tenham nos alimentos, na segurança alimentar, o seu foco principal, né? E esses registros são muito frágeis. Conforme o Estado, aqui no Brasil, a gente tem observado isso, inclusive agora na questão do próprio Covid, onde o sistema de informação é mais ágil, onde o acesso às unidades de saúde é mais fácil, nós temos os melhores registros. Consequentemente, os índices serão maiores, né? Então, até que ponto esses índices de morbidade estão fiéis ao que realmente está acontecendo? Quantos de vocês, ao passarem por uma situação de intoxicação alimentar e que tenham sintomas leves, procuram uma unidade de saúde para registrar esta informação?
Muitas vezes, até mesmo com sintomas mais graves, a gente não procura. Então, são inúmeros casos subnotificados, né? E aí passam por questões de alimentos com problemas de contaminação microbiológica, fisicoquímica, né? Seja qual for a situação que gerou esse risco à saúde desse consumidor. O nível de segurança desses alimentos. Como o consumidor responde a essas questões relacionadas a isso? Até onde ele está interessado, né? Ou ele tem conhecimento disso? Hoje em dia, se procura muitos alimentos artesanais, né? O que não significa que esses alimentos artesanais, que carregam todo um processo produtivo, tradicional, muitas vezes, cultural, sejam alimentos que estejam fora dos padrões de qualidade e que poderão pôr em risco a saúde da população, né? E as pessoas muitas vezes ainda confundem isso. A garantia da qualidade desses alimentos é importante, né? Capacitar as pessoas, os gestores da alta direção, responsáveis legais e colaboradores com conhecimentos e práticas compatíveis com a legislação, as identidades de cada grupo alimentar. Implementar os programas de boas práticas, né, os procedimentos operacionais padronizados, os APPCCs, todas as formas de regulação para que se tenham alimentos produzidos, independente do nível de complexidade do produtor, desde a agricultura familiar até uma grande indústria, que nós tenhamos processos que gerem a qualidade a esses alimentos que chegam à mesa do consumidor. Investir em responsáveis técnicos habilitados. Isso é muito difícil, muitas vezes, de se encontrar na pequena produção, na pequena indústria, na agroindústria. Né? Achar formas de viabilizar que se tenha um acompanhamento técnico habilitado no processo produtivo de alimentos. Estabelecer programas, né, de auditoria, registrar e garantir a qualidade em toda a cadeia produtiva. Isso traz uma situação de tentar se garantir uma qualidade nesses alimentos, né? A questão dos agrotóxicos também entra nisso. Vocês têm lá os relatórios anuais, a própria Anvisa publica, né, com relação ao consumo de agrotóxicos que vem através da análise que eles fazem de todos os alimentos que são coletadas amostras e avaliados durante o período daquele relatório. Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E ele tem, né, traz a informação de que o brasileiro consome, em média, 7 quilos de agrotóxicos por ano, carregados nos alimentos que ele consome. Esse consumo torna-se preocupante, né, quando se trata do impacto disso na saúde individual, seja no produtor que está utilizando esses produtos, seja no consumidor. Tá? E o impacto que isso traz no Sistema Único de Saúde. A gente está vivenciando isso hoje, da estrutura que nós temos para a questão da pandemia, e nós temos para outras patologias também. Por outro lado, nós estamos aí com desenvolvimento, né, que indústrias estão caminhando para o que se chama das maravilhas da cozinha de laboratório, né? A gente teve a notícia agora recentemente, em março desse ano, que a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, assinou com um startup israelense que vai desenvolver, então, carne em laboratório a partir de células animais. Mas nós temos outros exemplos, né, como batata frita feita em impressora 3D, com amido e outras substâncias, sushi que não são feitos de peixe, mas sim de proteínas vegetais e por aí afora. Obviamente que acesso a esses alimentos está restrito a determinado grupo populacional, mas que vão contar nos indicadores de morbidade, indicadores de saúde da população. Com relação a se tentar introduzir principalmente a saúde da criança, né, nós tivemos, em 2009, uma lei federal que tentou
né, estabelecer alguns critérios para a aquisição por parte dos municípios dos alimentos que compõem a alimentação escolar. Então, a partir desta data, ficou instituído que 30% das compras dos gêneros alimentícios da agricultura pelos órgãos que fazem aquisição da merenda escolar dos produtos deveriam ser oriundos da agricultura familiar. Então, 30% dos alimentos comprados, adquiridos para a alimentação escolar devem vir da agricultura familiar. Com isso, se buscou introduzir alimentos básicos no cardápio, alimentos, né, que anteriormente eram mais difíceis de se conseguir, fizeram com que se estabelecessem situações nos locais. Obviamente, cada município tem lá o seu cadastro dos seus produtores, né, com auxílio de vários segmentos, os sindicatos dos trabalhadores rurais, Emater, e que fazem com que essas estruturas comecem a gerar alimentos para a comunidade escolar. A agricultura familiar, né, trouxe uma qualidade nutricional dos cardápios. Crianças passaram a comer frutas, verduras, né, os alimentos produzidos quase sem nenhum processamento, né, frescos. Então, isso foi muito importante na saúde nutricional. E nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, em 2018, uma legislação que proibia a comercialização de produtos que poderiam colaborar com obesidade, diabetes, hipertensão nas cantinas e similares. Então, a partir desta data, eles tinham 180 dias para se adequar. Só que, obviamente, coincidiu, né, esses 180 dias com a pandemia. Então, provavelmente, após a pandemia, espera-se que essa legislação esteja implantada e que as cantinas que voltarem a funcionar, elas tenham essa preocupação, né? Basicamente, aqui vocês têm vários alimentos que ficam proibidos de comercializarem em cantinas escolares, além do que essas cantinas passam por todo um processo de orientação e também exigido todas as boas práticas, e a cantina deve oferecer para consumo diariamente pelo menos 2 variedades de fruta da estação in natura, inteiro em pedaços ou na forma de suco. E aí entra a questão do açúcar, né, que obviamente ele vai ser, caso seja solicitado pela criança, mas em princípio ele vem sem adição de açúcar, esse produto. E também tivemos em 2019 uma legislação que incluiu o ovo in natura, ou desidratado, ou seus derivados na merenda escolar aqui no Rio Grande do Sul. Parece uma coisa muito óbvia, né? Mas no momento quem de vocês, de uma forma ou de outra, acompanhou ou poderá ter a oportunidade de acompanhar o processo de aquisição de alimentos para a merenda escolar, que muitas vezes é a única fonte de alimentação que a criança tem. Tem crianças que vão para a escola para ter acesso ao alimento, né? E que tem que ter essa preocupação para que essa criança receba uma alimentação adequada com todo o componente nutricional importante. Além do que, esses cardápios passam por toda uma responsabilidade, né? Elaborados por uma pessoa da nutrição, acompanhamento dos órgãos sanitários e também treinamento das pessoas que vão produzir, né? As merendeiras das escolas recebem treinamentos para que utilizem aquelas porções corretas, né? E que evitem, então, um excesso de açúcar, sal e outros elementos na composição. Com relação ao desperdício, nós tivemos uma legislação em 2020, que foi publicada a nível federal, né, e que essa legislação tem alguns questionamentos, porque da mesma forma que ela permite, né, a doação de alimentos, ela fala em excedentes, né, que restaurantes, né, estabelecimentos que produzam alimentos possam fazer essa doação, mas também ela traz questões preocupantes com relação às características desses alimentos frente à legislação que já existe em termos de controle sanitário. Doar excedentes não comercializados e ainda próprios para o consumo humano.
dentro do prazo de validade, nas condições de conservação especificadas pelo fabricante, que não tenham comprometidas a sua integridade e segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua embalagem. A gente sabe que tem questões de embalagem que podem ser prejudiciais aos alimentos. Mantidas as suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresente aspecto comercialmente indesejável. Então, são questões que são muito dúbias, né? Quem vai controlar isso? Quem é a pessoa que vai responder por isso e vai dar essa garantia? Né? Alguns problemas foram questionados com relação a essa legislação e ainda estão em abertos. Né? Na verdade, a responsabilidade de quem vai fazer essa doação e o risco, né, que isso pode causar na alimentação e na nutrição do beneficiário, que no caso seria o consumidor. Né? Além disso, há preocupação com os órgãos, né, de fiscalização e toda uma legislação que a gente tem, muito forte, muito pesada, a nível de indústria, a nível de processamento de alimentos, e que tentam garantir a saúde da população consumidora. Né? Como isso está sendo trabalhado? Como essas questões sanitárias estão atendendo a produção de alimentos e estão conseguindo fazer com que a gente tenha um acesso maior ao alimento por parte daquelas categorias, aquelas classes que muitas vezes não têm condições de comprar um alimento com todas as características desejáveis, né? E a qualidade passa por isso, por segurança, por processamento consciente e o desafio de produzir alimentos com segurança. É a nossa responsabilidade enquanto pessoas que participamos, né, ou de uma universidade, ou que temos uma categoria profissional, até onde nós estamos trabalhando nessa questão, que instâncias nós estamos participando. Quantos de nós participamos das audiências públicas que acontecem geralmente nas câmaras de vereadores, onde o município tem que apresentar, né, os seus planejamentos, principalmente na área da educação, são debatidas essas questões, onde são aprovados os orçamentos para investimento na alimentação escolar, por exemplo. Né? Quantos de nós participamos em conferências municipais que definem a segurança alimentar ou que tratam da questão da qualidade dos alimentos, da produção dos alimentos, né? As questões ambientais que envolvem a produção dos alimentos. O que realmente a gente está fazendo, está participando. Então, é uma situação que envolve cada um de nós, e nós como profissionais, que de uma forma ou de outra respondemos pela produção de alimentos, né? Temos que nos preocupar com qualidade. Tá? Eu queria agradecer a oportunidade de participar, né? Deixar com vocês, depois eu posso encaminhar o material para que a professora possa disponibilizar, e estou aberta a questionamentos, espero ter atendido algumas dos anseios com relação à questão da segurança alimentar. Obrigada, professora Magnólia. Passamos, então, aos comentários e questionamentos com a professora Viviane. Parabenizo a professora Magnólia pela sua fala sobre segurança alimentar, saúde pública e qualidade dos alimentos. Algo tão importante e preocupante em tempos atuais, né? No nosso chat, vários elogios a respeito, né, da fala da professora Magnólia. A professora Juliana fez um comentário que ficou espantada com tanta informação nova e não sabia que tinha outras formas de obter carne, sem ser abatendo animais. A professora Cristiane faz um comentário também sobre as importantes informações colocadas na fala, né? E a professora Miriam, a participante Miriam Maia Coelho, fala que a maioria das pessoas não tem condições de optar pelo alimento saudável, e dessa forma as crianças não aprendem a comer verduras e legumes.
Eu tenho uma filha também, e a minha filha só queria comer alimentos industrializados. E agora com a pandemia, que a gente não sai de casa, não consegue ir para uma academia, fazer um exercício, uma atividade física, né? Ela viu a importância de comer uma verdura, uma fruta, né? Sempre tem em casa, mas ela era mais resistente. Então agora, com essa fala, né? Ela estava assistindo junto e disse: mãe, como é importante a gente se alimentar direito, né? Então, muito obrigada, tá? E parabenizo mais uma vez a sua fala. Eu agradeço. E só colocação da professora que falou com relação à carne, né? Professora Juliana. De laboratório, isso. Vários alimentos, né? Hoje em dia. E também alimentos que evitem a questão do bem-estar animal, por exemplo, né? Que evitem os problemas, preservem o bem-estar animal. Nós temos hoje em dia muitas pessoas que são veganos, né? Mas nem por isso deixam de ter aquela apreciação por uma carne, digamos, que não é carne, né? A questão da preocupação com os vegetais, né? O consumo de vegetais saudáveis, a forma de higienização, e as crianças aprendendo a comer. Hoje em dia a gente tem várias postagens nas redes sociais de crianças, né, que insistem que querem comer verdinhos, né? Então são situações que os hábitos alimentares devem ser introduzidos. E nós tivemos um trabalho de um aluno aqui que ele ia fazer inicialmente a avaliação dessa introdução dessa legislação das cantinas, e com a pandemia fecharam-se as escolas. Então ele fez uma pesquisa com relação à alimentação por conta da pandemia, e se a gente observar, a gente tem dado preferência a determinados alimentos mais fáceis, mais práticos e mais rápidos, né? E aumentou muito o consumo de alimentos ultraprocessados. Vários trabalhos aí têm publicados. Então, a gente tem que repensar, talvez esse momento também da pandemia seja importante para que a gente, nos nossos lares, a gente reavalie como nós estamos nos alimentando, como as nossas crianças estão se alimentando, né? Porque quando a criança vai para a escola, lá tem uma nutricionista que faz o cardápio, tem todo um controle, né? Aquela criança que se alimenta na escola, que recebe 2 ou 3 refeições na escola, dependendo do tipo de vínculo que tem na escola, mas nós também pararmos para repensar a nossa alimentação, né? No momento que a gente vai nos servir o nosso prato num buffet, por exemplo, né? Que alimentos nós estamos escolhendo? E pensar em avaliar a nossa saúde, né, gente? Todos nós temos acesso ao Sistema Único de Saúde. Obviamente que agora com a pandemia a gente tem que ter várias restrições, mas a gente avaliar como está a nossa pressão arterial, como está a nossa glicose, né? Será que nós não estamos com doenças silenciosas, né, comorbidades silenciosas? Então fica aqui o lembrete para que a gente cuide da nossa saúde e que a gente faça uma alimentação saudável. E principalmente que vocês participem das instâncias que têm o poder de mudar alguma coisa na questão da segurança alimentar. Mais uma vez, professora Magnólia, agradecemos a sua participação. E lembramos que o link para a certificação é por turno, estará disponível no final da manhã. Convidamos todos a participarem às 14 horas da palestra sobre segurança de alimentos com a professora doutora Caroline Costa Moraes, da Unipampa, e após a oficina de sabão artesanal, ministrada pela professora Viviane Dias Pereira e suas alunas, da MF Patrício Dias Ferreira, de Caçapava do Sul. Obrigada pela presença de todos. Obrigada.